Fala galerinha, tudo bem? Vamos trabalhar agora com uma outra propriedade coligativa muito importante para a gente, que é a ebulioscopia, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui dentro da ebulioscopia? Não é? Seria aqui, ó, a variação da temperatura de ebulição devido à adição de um soluto não volátil. Então não se esqueçam que a gente sempre trabalha com solutos não voláteis. Então são solutos que não vão volatilizar, não é? Evaporar ali, caso a temperatura seja mais baixa, ou ebulir, né, junto com a água, caso nós estejamos ali fazendo o aquecimento, tá bom? Então nós vamos aqui sempre levar em consideração sais, né, açúcares, né, que são muito comuns, glicose, sacarose, né, frutose, esses compostos, ok? Então, nós vamos aqui analisar essa variação da temperatura de ebulição. E aí, levando em consideração que a gente sempre leva em consideração, né, na química, soluções aquosas, ao nível do mar, né, a água, ela ebule a 100 graus e ela congela a 0 grau, né, ou 0 graus. Legal, não é? E quando eu adiciono um soluto não volátil, o que nós vamos observar quanto à temperatura de ebulição? Então, bem, vamos lá, com calma, não é? Se eu tenho uma solução, aliás, se eu tenho água pura, né, e adiciono um soluto não volátil, de cara, nós vamos ali fazer com que a entropia da solução aumente. Isso quer dizer que a estabilidade da solução aumenta, não é? E, portanto, a transição da fase líquida para a fase vapor, ela é menos necessária. E, portanto, se eu quero que essa solução entre em ebulição, obrigatoriamente nós vamos ter que perturbá-la mais, não é? Em relação àquela condição de estabilidade adquirida. Isso quer dizer que a gente vai ter que aquecer mais. Ou seja, quando você adiciona um soluto não volátil, a temperatura de ebulição ela vai aumentar consideravelmente, tá bom? E aí, a gente faz essa análise levando em consideração exatamente o que eu vou falar com vocês aqui, ó. Um líquido, qualquer líquido, tá? Um líquido, ele entra em ebulição, quando sua pressão de vapor, né, que é a pressão de vapor máxima ali, iguala a pressão externa. Então, vamos guardar muito isso, porque isso vai fazer uma diferença significativa na nossa análise, tá? Um líquido ele vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor igualar a pressão externa a ele exercida. Essencialmente é isso, tá? E o que nós sabemos, né, da propriedade anterior, que é a tonoscopia, quando a gente adiciona um soluto não volátil? Quando eu adiciono um soluto não volátil, a pressão de vapor ela cai. Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer para vocês um gráficozinho de temperatura e pressão, ok? Vamos considerar que aqui, ó, nós temos a pressão de 1 atm, ok? 1 atm, tá legal? Então, a pressão atmosférica aqui ao nível do mar, legal. E eu vou desenhar uma curva de pressão de vapor aqui que se refere à água. Então, aqui, ó, você tem a água pura, você aquece, a sua pressão de vapor aumenta conforme nós vimos, né? Então, o aumento da temperatura faz com que a pressão de vapor aumente. Legal, essas curvas sempre vão ter esse formato, tá? Ok, legal. E aí, o que eu percebo aqui, ó? O que eu percebo? Vamos ler esse gráfico. Que aumentando essa temperatura, a pressão está aumentando, a pressão está aumentando, a pressão está aumentando. Mas espera aí, se eu for aquecendo a água, né, continuamente, vai chegar um momento em que ela vai entrar em ebulição. Não é? Põe a água líquida, por exemplo, lá, né, dentro de uma vasilha na chama
do fogão. Né? Vai chegar um momento que ela ebule. E ela ebule em qual momento? Então a sua pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando essa pressão de vapor, que é representada pela curva roxa, quando ela iguala a pressão externa, que nesse caso é a pressão atmosférica, né, ao nível do mar, você tem aqui ó, a temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius, no caso da água. Né? Então, a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura na qual um líquido, né, transita de uma fase para outra, né, do líquido para o vapor, é a temperatura na qual a sua pressão de vapor vence ou iguala, né, a pressão externa a ele exercida, fazendo com que uma grande quantidade de líquido, né, possa transitar de fase. Então, para a água pura, nós temos exatamente isso. Tá? Então, ao nível do mar, 100 graus Celsius. E aqui eu já consigo tirar uma outra análise também, já que a gente sabe que um líquido entra em ebulição quando ele iguala a pressão externa a ele exercida. Imaginem que, por exemplo, né, nós vamos trabalhar com isso aqui. Só um rabisco, tá? Você tem aqui ó, o mar. Você tem o nível do mar, né? Então, por exemplo, aqui nós teríamos a cidade do Rio de Janeiro, né? Que inclusive está lotada. Então, a gente tem aqui o Rio, né? Por exemplo, aqui a gente tem Belo Horizonte, né? BH. E eu teria aqui em cima, por exemplo, Lima, né? Ok. Do Peru. Então, o que nós temos aqui? Ó? Imagine que você vai ferver a água ao nível do mar. Qual que é a pressão que nós temos aqui, né, sobre o líquido? Seria a pressão de 1 atm. Então, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Tá? Em Belo Horizonte, né, nós temos uma altitude maior e, portanto, nós temos uma coluna de ar menor, né, acima da gente, porque nós estamos mais altos. Isso quer dizer que a pressão aqui ela vai ser menor, por exemplo, de 0,98 atm. Tá? Estou supondo valores ali, de cor não lembro. Então, 0,98, mas ela é menor. Então, se em Belo Horizonte, né, a pressão é de 0,98, aqui ó, 0,98, isso quer dizer que em BH, né, por exemplo, aqui, ó, a água ela ferveria uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Porque a pressão atmosférica aqui é menor que 1 atm. E aí você está lá em Lima, no Peru, supondo valores, tá? Suponhamos aqui que seja de 0,90 atm, né? Então, quando você está aqui a 0,90 atm, a temperatura de ebulição, ela, por exemplo, aqui vai ser de 93 graus, né? Estou supondo valores. Então, o que eu percebo, né, é que, modificando-se a pressão externa sobre um líquido, a temperatura de ebulição dele é alterada. Ok, nós não estamos ainda falando de ebulioscopia, tá? Já estou trabalhando com vocês essa característica. Então, isso é importante para a gente. É o caso, por exemplo, que se aplica no estudo da panela de pressão. Não é? A panela de pressão, ela controla a pressão interna, não é? Devido àquele pino pesado que a gente tem ali, né? Ele controla a quantidade de vapor que é aprisionado até um determinado limite, né? Devido à sua massa, chega um momento que a pressão consegue vencer ali a força-peso e aquele pino levanta e gás escapa, né? Mas, lá na panela de pressão, suponhamos que devido ao aprisionamento de gás, a pressão lá dentro chegue a 2 atm. Suponhamos, né? 2 atm. Então, se a panela de pressão, a temperatura chega, a pressão chega a 2 atm, suponhamos aqui, ó, tá? A água ali vai entrar em ebulição a 110 graus. Então, ela vai ultrapassar os 100 graus. E isso facilita muito no cozimento do alimento. Por quê? O que cozinha o alimento é o calor fornecido da água para o alimento. E se a água está a 100 graus, ela, numa panela aberta, ela vai transferir menos calor do que transferiria, por exemplo, se estivesse a 110, 115, 120 graus. Não é? Então, o fato de você gerar uma pressão maior lá dentro faz com que a temperatura de ebulição da água seja maior do que a temperatura de ebulição ao nível do mar.
E aí você cozinha o alimento mais rapidamente. É uma economia, inclusive, né, de combustível ali e de tempo, tá bom? Então, essa análise da embrioscopia é importante. Agora, né, nós vamos fazer a análise aqui, ó, devido à adição do soluto. O que a gente acabou de ver em tonoscopia? Que você, ao adicionar soluto não volátil, faz com que a pressão de vapor ela caia. E se a pressão de vapor vai cair, não é? A nova curva da solução vai ser uma curva como essa. Então, essa aqui, ó, seria uma curva de uma dada solução. Aqui, ó, você tem um ΔPV aqui, ó. A pressão de vapor caiu. Era esse ponto, agora é esse. Nessa temperatura, né? Então, a pressão de vapor cai quando você adiciona um soluto não volátil. Isso foi visto na segunda propriedade. O que isso quer dizer, portanto? Né? Se a pressão de vapor caiu, você, ao aquecer essa solução, até igualar a pressão de 1 atm, se antes a água, aqui ó, água pura, ela entrava em ebulição. Cadê? Opa! Cadê? Ah, 1 atm está aqui, ó, desculpa. Comi um pedacinho aqui do grafo. Se aqui, ó, se a 1 atm a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, aqui ó, devido à adição de soluto não volátil, a pressão de vapor caiu, e aí você vai ter que aquecer mais para a pressão voltar a subir. Então aqui ó, você estava em ebulição, você adicionou o soluto, a pressão caiu. E aí você só ebule quando a pressão iguala a pressão externa, que é 1 atm. Então eu vou ter que fornecer mais calor, até que a pressão de vapor da minha solução iguala a pressão externa, que é de 1 atm. E aí a temperatura de ebulição. Então, quando você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor cai, você precisa fornecer mais energia na forma de calor para que a pressão de vapor volte a aumentar até igualar a pressão de fora e a solução entrar em ebulição, tá bom? Então, isso, né, está relacionado ao que nós já explicamos anteriormente, que é a variação de entropia, né? Você adiciona um soluto não volátil, a entropia aumenta, a solução fica mais estável, portanto, transitar de fase fica mais difícil. Você tem que aquecer mais, por isso que a temperatura de ebulição ela aumenta, tá bom? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração ao analisar a ebulioscopia, tá? E aí, gente, claro, né, que como toda e qualquer propriedade coligativa, não é, a gente tem que levar em consideração que a variação observada, ela está diretamente relacionada à concentração de partículas. Simples assim, tá bom? Então, aqui você já pode guardar ó, que quanto maior a concentração de partículas, maior a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a pressão de vapor vai cair mais e eu tenho que fornecer mais calor para que ela iguale a pressão de fora. Tá? E aí, né, vamos imaginar aqui, ó, você tem 0,1 mol por litro de NaCl, 0,15 mol por litro de C6H12O6 e você tem 0,08 mol por litro de Na2SO4. E aí, claro, né, o que nós teríamos aqui? Ó? Num gráfico de temperatura e pressão de cara, se essa é a curva da água pura, né, aqui 1 atm, obrigatoriamente essas três soluções terão curvas abaixo dessa curva de pressão de vapor. Não é verdade? Legal. Então, eu tenho três soluções. Curva 1, curva 2, opa, dá uma barrigada aqui. Curva 1, curva 2, curva 3. Tá? Então, ok. Qual seria qual aqui nesse esqueminha?
NaCl, a gente tem que dissociar. Né? Ao dissociar isso aqui, eu vou ter 0,1 de Na+, 0,1 de Cl-. Então, no total, 0,2 mol por litro. Né? Aqui, eu teria 0,15, porque, né, esses compostos aqui não vão dissociar. Então, eles vão se dissolver, mas não se dissociar. Então, eu tenho 0,15. E aqui, o Na2 e SO4 são dois cátions Na+, então seria 0,16 de Na+, e 0,08 de SO4, 2-. Então, isso aqui daria para a gente, né, 0,24. 0,24, 0,15 e 0,2. Então, quem aqui tem maior concentração de partícula? A3. Então, a pressão de vapor dela é mais baixa, né? E sendo a pressão de vapor dela mais baixa, a temperatura de ebulição é mais alta. Então, aqui, ó, tem maior temperatura de ebulição, seria A3. Aqui você tem a segunda maior temperatura de ebulição, que seria A1. E a menos concentrada de todas seria A2. Mas vocês estão percebendo aqui, ó, a água a 100 graus e todas as outras temperaturas de ebulição superiores a ela. Combinado? Então, a ebulioscopia vai dar conta disso. Você adicionou soluto não volátil, a pressão de vapor cai, portanto, mais calor tem que ser fornecido até que a pressão de vapor volte a igualar a pressão de fora. E aí, a temperatura de ebulição aumenta. Combinado? Porque essa transição, né, de um sistema mais estável para outro, ela vai demandar mais energia na forma de calor. Ok? Então é isso. Quanto maior a concentração de partículas, maior a temperatura de ebulição. Vocês não podem esquecer que essa separação é essencial. Se eu separar de forma errada, eu vou errar, provavelmente, o meu problema. Combinado? Então, ebulioscopia vai dar conta exatamente disso tudo, tá? Então, muito cuidado. Agora, deixa eu só introduzir uma quarta possibilidade, para a gente ter ideia de uma coisa aqui. Ó. Deixa eu introduzir uma quarta aqui, ó, que seria, por exemplo, né, beleza. Aqui eu vou colocar 0,02 mol por litro de C12H22 ohmas. E aí, isso aqui seria sacarose para a gente, né? Da mesma forma que a glicose, ela se dissolve, mas ela não ioniza, né? Então, se eu coloquei 0,2, eu vou ter 0,2. Peraí. O que eu acabei de observar aqui? A1 é 0,2. E A4 é 0,2 também. Concentração de partículas é a mesma. E daí? E daí nada. A curva de ambas é idêntica. Absolutamente idêntica. Ô Cris, mas não faz sentido. Faz. Porque a propriedade coligativa, ela depende da entropia, que está associada à quantidade de partículas. Cris, agora me bateu uma dúvida. A concentração é a mesma, mas esse aqui, ó, é um composto iônico. Esse aqui, ó, é um composto molecular. Isso é molécula. E o composto iônico com a água vai fazer interação do tipo íon dipolo, que é mais forte. Já o composto aqui, nesse caso a sacarose, vai fazer com a água ligação de hidrogênio, que é uma interação legal também, mas não é tão forte quanto a íon dipolo. As interações não são iguais. A curva vai ser a mesma? Vai. Por quê? Porque, eu já te falei, propriedade coligativa não é analisada, não é explicada, não é compreendida, levando-se em consideração a interação. Se você usar a interação para justificar qualquer propriedade coligativa, você vai errar. Então não faça isso. Trabalhe sempre com a concentração molar de partículas
quando a solução é gerada a partir da mistura do soluto e do solvente. Ponto final. Se você fizer assim, você não vai errar nada. O único momento que eu posso usar a interação, gente, é se eu estiver analisando pressão de vapor e líquidos puros sendo comparados, tá? Mas se tratar ali de misturas, interação, esqueçam, tá? Esqueçam interação, esqueçam o fato de um ser iônico, outro ser molecular, esqueçam se um é grande ou outro é pequeno, isso não faz a menor diferença na nossa vida, combinado? Então, a hidroscopia, ela vai dar conta exatamente disso e nós vamos, claro, trabalhar a próxima propriedade daqui a pouquinho, beleza? Até daqui a pouco.